Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 42. Na parte anterior, no vídeo de segunda-feira, a gente começou a estudar o penúltimo capítulo do livro, capítulo 21. A gente viu toda uma questão do início do capítulo 21 ali. A partir de agora, a gente vai estudar, provavelmente em cada vídeo, tá? Um subcapítulo dentro desse capítulo 21, tá? Não vamos estudar talvez todos os subcapítulos, vamos ver. Mas a gente vai estudar os subcapítulos porque eles vão se aprofundando nos tronos ali, tá bom? Dependendo de como andar as gravações do vídeo, pode ser que eu corte um vídeo, né, e faça em duas partes, por exemplo, mas eu pretendo que não. A não ser só a ressalva de que eu não sei em que parte vai ser, mas nós vamos ter um vídeo estudando especificamente o trono negativo. E aí esse capítulo, esse subcapítulo, além de ser grande, tá? Mas ele tem uma outra característica de que a gente vai estudar bastante a questão dos Exus, das pombagiras, os trabalhadores da luz à esquerda do Cristo, tá? Então, como é interessantíssimo, aquele vídeo ali, já se prepara que aquele eu não vou cortar, tá? Se der 1 hora, se der 2 horas de vídeo, vai ser assim enorme, mas para justamente a gente conseguir estudar a fundo e ficar num local só, não ficar fatiado, tá bom? Dito isso, vamos lá. O capítulo 21.1, a gente vai estudar os tronos regentes, tá? Unidimensionais e multidimensionais, tá? Então vamos começar pelo estudo dos tronos unidimensionais. Bem, lembrando que a gente já fez o estudo em partes anteriores sobre os tronos, né? Agora nesse capítulo 21 nós vamos aprofundar nosso estudo em relação a eles. Ó, os tronos sob vários aspectos. No capítulo anterior, e num deles, afirmando que são divindades planetárias regentes da evolução, e dissemos que são mentais planetárias que atuam por projeções, vibrações e radiações. Vamos nos aprofundar ainda mais no mistério tronos a partir de agora. Recordando as 7 dimensões básicas. Primeira, cristalina. Segunda, mineral. Terceira, vegetal. Quarta, ígnea. Quinta, área. Sexta, telúrica. E sétima, aquática. Essas 7 dimensões são irradiadoras de energias puras que nos chegam até o plano material, tal como nós as vemos: cristais, minerais, vegetais, terra, fogo e água. Ar também. Nas 7 classificações estão assentados os 7 orixás ancestrais, que são tronos celestiais sustentadores de todas as formas e essências existentes nas muitas dimensões existentes no todo planetário. Bem, essas 7 emanações divinas são os tronos regentes, que formam o setenário sagrado, que identificamos com os 7 sentidos capitais ou as 7 virtudes, etc. Né? Alguma coisa anterior a isso nos permitimos idealizar, pois é abstracionismo puro. Mas a partir do setenário sagrado, então temos condições de abordagem. Estes se projetam e vão dando origem às hierarquias naturais que até nós, espíritos humanos, nos chegam como senhores orixás naturais regentes dos pontos de força da natureza. Então, a gente viu. Tá, antes da gente continuar aqui, então você vê, a gente já só deu uma recapitulada dos 7 tronos ali que tá ligado aos elementos, né? E aí, lembrando que a gente tá, como ele vai comentar, né? A gente tá vendo essa questão dos tronos, e aí eles vão estar ligados a um orixá, mas não é aquele orixá, não é aquele trono, né? Não teria Iemanjá que tá ligado ao trono da água, né? Mas ela não é o trono da água, né? É um orixá, uma divindade que está ligada àquele trono, né?
mas o trono vai ser diferente do próprio orixá, tanto que nós vamos ter vários orixás ligados ao elemento da água, né? Isso que a gente está estudando aqui, os principais, né? Mas a gente viu lá, na parte anterior, que nós temos um trono regente, que ele vai se desmembrando e tal, né? Então, dá pra gente recapitular isso. Vamos seguir adiante aqui, ó. Nas 7 dimensões básicas encontramos as essências puras, que são identificadas, não, e diferenciadas, pois são emanações divinas. Logo, assexuadas, ou seja, não são ativas ou passivas, mas tão somente isto, essências. Por analogias, comparações ou mesmo idealizações e identificações, chegamos a esta classificação que predominou no ritual de Umbanda Sagrada. Tá? Primeiro, trono cristalino, Oxalá, está ligado ao Oxalá. Trono mineral, Oxum. Trono vegetal, Oxóssi. Trono ígnea, Xangô. Aérea, Ogum. Terrena, Obaluayê. Aquática, Iemanjá. Observem que aí temos diferenciações, pois são masculinos ou femininos, e já não são essenciais, mas tão somente fórmulas classificatórias do estado das coisas que nos apresentam. Afinal, Oxóssi, tal como se mostra no ritual de Umbanda Sagrada, ele não é a essência vegetal, mas sim o guardião de seus mistérios. E o mesmo encontramos se nos aprofundarmos nos orixás apresentados no ritual de Umbanda Sagrada, pois uns são de naturezas positivas, ou negativas, masculinas, e outros são negativas, passivas e femininas. Positivo e negativo, neste caso, assume o sentido de macho e fêmea, ou de energia irradiante e vibrante. Mas é só, certo? E fazer uma pergunta, mas é só isso? Certo? É só isso? Por isso, não podemos estudar ou comentar os tronos unidimensionais ou básicos recorrendo aos nomes dos orixás naturais, pois eles não refletiriam as essências fundamentais. Como proceder então? O melhor é nos mantermos no essencial e básico, sem nos preocuparmos com nominações dos tronos básicos, sustentadores de todas as hierarquias que nos mostram por projeções das 7 essências naturais básicas. Entende? Então, vai corroborar aquilo que comentamos, né? Eu comentei um pouquinho mais cedo. O trono não é o orixá em si. Tem, então, você vê, ele vai comentar, o trono vai ter uma questão de essência. Por quê? Porque você vê, ele vai falar do trono vegetal ali de Oxóssi. Oxóssi vai ser o guardião dele. Mas o trono é muito maior, vai ter muito mais coisa envolvida, né? E aí é interessante, a gente vê aqui que a espiritualidade, através de Rubens Saraceni, vem nos ensinar, de que, olha, a gente não consegue, por ser tão abstrato, para nosso nível evolutivo e estarmos encarnados ainda, né? A gente não consegue avançar tanto esse estudo. Então, a gente vai se manter no básico aqui para a gente conseguir compreender e entender o que a gente está estudando, né? Então, agora vamos dar uma olhadinha em cada trono, um pouquinho mais de atenção. O trono cristalino é um trono essencial, que esse essencial entre aspas, tá? Ele rege uma dimensão básica que tem por função estruturar todos os magnetismos. Esta essência cristalina básica é fundamental para as estruturas mentais e reveste todos os ovoides em cujo interior está codificada a herança genética divina de todos os seres. Sejam eles de natureza forem, um ser cuja natureza é ígnea, no entanto, terá sua estrutura mental sustentada pela essência cristalina. Então, quando eles estão falando aqui do trono cristalino, dessa dimensão cristalina, né? Desse primeiro trono. E aí, esses ovoides aqui, quando eu estava fazendo estudo, eu entendi que é o quê? Quando nós vimos lá atrás, lembra? Primeiro plano da vida, vai se criar a essência, vai ficar ali sendo magnetizada, imantada, aquela essência divina, tudo. Eu estou entendendo que, por exemplo, está aqui, né? Por isso que esse ovoide
A gente sabe que o Void é um processo que a gente pode sofrer por culpa, por magnetização de mago negro, várias coisas, para quando já estamos desencarnados, viramos ovoides, porque perdemos o corpo perispírito, né? Ele vai virar aquela bolinha. Mas é que eu tô entendendo que a gente tá nessa questão da criação do espírito lá, né? Porque como a gente já viu aqui, a gente já estudou, Oxalá é esse orixá regente que está no trono cristalino, junto com... Ah, esqueci agora. Pera aí, deixa eu pegar aqui minha anotação. Para não falar errado. Com Oiá, né? Eles são os orixás que têm bastante afinidade com o trono cristalino, que está ligado à fé, que está muito ligado, né? Até dentro da própria mitologia, dentro das lendas da Umbanda, nós temos Oxalá como o grande rei, né? O orixá rei entre todos e tal. Não vamos entrar aqui no mérito, né? Então é por isso que eu fiz essa interpretação. Quando ele está falando aqui de ovoides, a gente está nesse primeiro plano da vida aqui, né? Trono mineral. Rege uma dimensão básica que tem por função energizar todos os seres e dar sustentação aos seus corpos magnéticos. Entende? Essa essência mineral é energomagnética e torna todos os seres irradiadores de energias. Identifica-se no ser humano como a linfa circulante e purificadora da corrente sanguínea. Tem. Trono vegetal. Rege uma dimensão básica que tem por função dotar todos os seres de uma seiva que os sutiliza e os torna magneticamente atrativos, assim como os individualiza e os inunda com sua essência vegetal, que os estimula para o alto ou a voltarem-se para a luz. Olha que interessante, então a gente viu que o trono mineral vai ter essa característica de ajudar os corpos, né, energéticos, e aqui agora o trono vegetal vai ter essa magnetização, né, que vai ajudar nesse impulso do, como ele vai falar aqui, ó, que se utiliza os tornos magneticamente atrativos, tende para individualizar para esse ser se voltar para a luz, né, para ele seguir o seu caminho evolutivo, né, porque senão fica indo a esmo, né. Olha que interessante. Trono telúrico rege a formação dos seres e tem por função sustentar as formas, né, os corpos energéticos, em cujos mentais as heranças genéticas divinas vão se desdobrando em cada estágio da evolução dos seres. Aí aqui eu já interpretei que é o quê? Se lá no trono mineral ele está sustentando os corpos energéticos, então o perispírito, duplo etérico e tal, corpo mental superior, esse cara aqui ele já está sustentando esse desdobramento dos corpos, né? Então, para realmente se formar e ter essa não estou com encarnação na cabeça, mas não é encarnação, é a vida, né, como um todo, né? Não só tu ter o corpo lá em si, mas você sustentando toda a questão do ser realmente individualizado, habitando esses corpos, né? Então você tem como se fosse, eu tenho meu corpo físico aqui, então tem um trono que está regendo meu corpo físico se manter vivo, mas eu tenho um outro trono que está regendo com que meu espírito se mante aqui e eu tenha aqui a minha vida, a minha encarnação aqui, né? E aí da mesma forma, o do pretérico ficar fixado e imantado dentro do meu corpo físico e o perispírito ali dentro dele e tal, e assim sucessivamente. Foi dessa maneira que eu interpretei, pelo menos, tá? Trono eólico tem por função dar mobilidade aos seres, e isso em todos os sentidos, pois mobilidade significa a capacidade de mover-se fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Esta essência estimuladora da evolução inunda o ser e o impulsiona a avançar, pois em caso contrário estacionaria. Aí aqui eu já estou interpretando que é o quê? Quando ele está falando de movimento, de liberdade, aí eu estou entendendo que esse trono aqui habilita não só a gente conseguir, por exemplo, quando a gente está dormindo, fazer o dobramento, então a gente está transicionando do plano físico para o plano espiritual, né? E aí a gente
se locomover no plano espiritual para ajudarmos em tarefas que precisam, ou vermos pessoas que a gente quer ver, ou visitar locais, né? Porque quando a gente desdobra, né? Nosso perispírito fica livre para andar por aí, né? Então, estou interpretando que nós estamos nessa caminhada. E olha que interessante, que ele também naturalmente vai ajudar o que é impulsionar a evolução, como nós vimos no outro. Se não magnetizar, para empurrar ele por alto, tu vê que nós temos essa mobilidade para quê? Para ajudar nessa evolução. Né? Para quê? Para que a gente consiga evoluir ainda mais. Olha como Deus é bom, né? Está fazendo tudo organizado para justamente nos ajudar a como a gente vê o impulso, como é que a coisa é construída para nos impulsionar a evolução, né? Trono ígneo tem por função dinamizar os seres, estimulando-os por meio das correntes de energias cósmicas que interpenetram todas as dimensões e estágios da evolução. O calor às vezes intensifica-se e aumenta o estado vibracional do ser e anula-se, baixando as vibrações mentais e aquietando-o. Então, aqui como ele vai nos comentar, né? Esse trono aqui vai tanto nos dinamizar, né? Então nos dar força, fazer com que a gente consiga fazer tudo que nós precisamos fazer, como também nos expurgar, né? Nos diminuir, nos aquietar para que tenha coisas que a gente não vá, né? Então, deixa eu consultar aqui, para não falar besteira para vocês. Entende? Então, a gente tem sobre o trono ígneo, o trono do fogo, nós temos Xangô e Yansan, né? E aí, a gente tem que ela é o Morixá, que vai aplicar a lei e vai colocar no caminho, né? Então, como a gente estudou nos orixás, a gente viu que temos não só um, né? Alguns orixás que têm essa característica de que eles vão entrar para ajudar o ser humano a evoluir, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não peça. Você começou a vibrar numa energia diferente, né? Então começou a se perder, por exemplo, algum vício. Tem esse orixá vai entrar aqui para começar a depurar, a decantar, a extravasar aquilo ali, né? Para você zerar e aí voltar para o caminho, né? Então a gente vai ter essa característica também, se vê, sobretudo o trono ígneo, né? Trono aquático. O trono aquático tem por função estimular nos seres a geração em níveis os mais diversos possíveis. Com isso, os seres são dotados de um instinto de preservação da vida. Esta colocação das essências básicas pode ser desdobrada e aí chegaremos até os orixás naturais regentes, que dão sustentação ao ritual de Umbanda sagrada. Tá? Primeiro, cristalino, Oxalá, a gente já viu, né? Tem por função estruturar os magnetismos, sustentador da fé. Segundo, mineral, Oxum, tem por função energizar os seres, doadora do amor. Terceiro, vegetal, Oxóssi, tem por função estimular a evolução dos seres, caçador. 4, terreno, Obaluaê, tem por função dar formas aos seres, sustentador dos estágios da evolução ou passagem de um estágio para outro, senhor das passagens. Quinto, aéreo, Ogum, que tem por função estimular a mobilidade dos seres, senhor dos caminhos. Sexto, ígneo, Xangô, que tem por função dinamizar os seres. Recoloca cada um no seu devido nível vibratório energomagnético. Senhor da Justiça. Sétimo, aquático, Iemanjá, que tem por função estimular a geração da vida, atua na sexualidade mãe geradora. Tem. E antes da gente ver aqui. Vamos já. Aí é que ele vai falar para nós, ó,
de uma nova interpretação analógica temos esta colocação. Então, agora ele vai revisar o que a gente acabou de ver aqui desses tronos. Então, antes de ver, deixa eu só pontuar aqui. Quando a gente estudou cada orixá, a gente viu essa característica, tanto o elemento que eles estão ligados ao trono que eles estão ligados, né, o reino ali elemental, né, a dimensão ali que eles vão atuar, e aí a principal função, a principal área de atuação de cada orixá, né? Então, se você ficou curioso, quer saber mais sobre isso daqui, fica o meu convite. Eu não lembro qual parte que foi que a gente estudou os orixás. Deixa eu até constar aqui nas minhas anotações. Que aí vê com mais detalhe cada orixá, né? Então a gente começou na parte número 15 a estudar os orixás. Isso mesmo. Não, isso. Parte número 15 e fomos até o Molu, até a parte 22. Isso. Tá? Então fica o convite, se quiser se aprofundar um pouquinho mais. Então você vê, a gente finalizou o Tron Aquático, eu nem fiz o comentário específico, né? Mas aí a gente viu ali em Iemanjá, só para finalizar, porque eu comentei cada trono ali, né? E o Aquático passou e eu engatei o próximo assunto. A gente vê claramente como essa água tem a função geradora, essa função, quando estamos em Iemanjá ali, que tem essa questão de nos ajudar com a questão de amor, questão de geração de vida, e questão de criatividade, né? Dessa questão de criar. Então a gente vê, né? Que tem por função estimular os seres, a geração em níveis, os mais diversos possíveis. Né? Com isso, os seres são dotados de um instinto de preservação da vida. Né? Então, a gente vê isso claramente na questão das mães, né? Como elas têm extremamente forte essa questão de preservação da vida em relação ao seu filho, à sua prole, né? Mas não só isso, né? Nós temos, por exemplo, nosso ego que muito forte de preservação da nossa vida, né? Então, só para finalizar aqui o comentário do trono aquático, eu comentei cada um, né? Então você vê aqui ele fez esse compilado aqui dos tronos, né? Cada um, depois ele juntou ali como se fosse numa tabela aqui sequencial, né? O orixá que está mais ligado àquele trono e o que vai acontecendo. Agora ele vai fazer uma nova interpretação analógica, temos esta colocação. Então agora nós vamos ver de novo os tronos, só que agora, ó, primeiro, cristalino Oxalá, mesma coisa que lá, né? Mas o que vai mudar é a maneira que ele vai expressar, né? Ó. Ele é mental irradiador do sentimento da religiosidade, a fé. Mineral Oxum, mental irradiador do sentimento de amor, concepção. 3. Vegetal Oxóssi, mental irradiador do sentimento de fraternidade, sociabilidade. 4. Terreno, Obaluaí, mental irradiadora do sentimento de estabilidade, equilíbrio. 5. Aéreo, Ogum, mental irradiador do sentimento de lealdade, fidelidade, né? Da lei, ligado à lei também, né? 6. Igno, Xangô, mental irradiador do sentimento de justiça, né? Razão. E o 7. Aquático, Iemanjá, mental irradiador do sentimento de preservação, geração. Muitas outras interpretações por analogias podemos idealizar, já que as essências básicas são passíveis de nos fornecer fundamentos às mais diversas concepções, desde que não nos entreguemos a abstracionismos ou criacionismos. Por isso é comum caracterizar-se o orixá Ogum como fogo, água, ar ou terra. Mas se isso ocorre é porque Ogum, enquanto guardião por excelência, projeta-se através dos orixás regentes de níveis, que são tronos localizados em pontos de forças específicos e têm por função velar os mistérios. Logo, o trono Ogum se presta a muitas idealizações, e todas corretas, pois o ar está na água, no fogo, no vegetal, na terra,
no mineral e no cristalino. Sempre como guardião? Uma pergunta. Nem sempre, pois o ar é complemento essencial a todas as estruturas multidimensionais. Guardião pode ser sinônimo de equilibrador entre os elementos opostos. Afinal, o fogo, essência, não se combina com a água, essência. Mas como o ar se combina, então transporta em si o calor que transfere a água e a movimenta, né, com a ebulição. Discutir os múltiplos aspectos dos tronos unidimensionais é deveras fascinante. E se não nos atermos ao essencial, acabamos por dar início às discussões de fundo filosófico que dariam um livro à parte. E aqui foram só comentários, né? Então, ele vai finalizar aqui agora sobre o capítulo 21.1. No próximo vídeo, sexta-feira, aí a gente vai estudar os tronos multidimensionais, no subcapítulo 21.2. Entende? Então a gente. Aqui ele está fazendo uma analogia, tudo coisa que a gente já estudou, a gente já viu lá, né? Quais orixás estão ligados a cada reino, quais são os seus trabalhos, qual a questão, como ele vai comentar ali, se é irradiador ou não, de que vibração ali, né? Se é ativo, se é passivo, se é positivo, se é negativo, a gente estudou tudo aquilo ali, que ele vai compilar isso para nós. E na segunda parte, você vê, ele vai falar bem interessante, nos trazendo esse conhecimento de que nós temos todo um trabalho, a gente já viu isso lá atrás, mas só para deixar aqui pontuado, que nós temos todo um trabalho desses tronos, dessas divindades, em comum, né? O que vai fazer todo sentido. Então, mas aí a gente vai ter Iemanjá que vai trabalhar para a criação da vida. Tá, mas ela está ligada, nós vimos lá atrás, ela está ligada, por exemplo, a outros orixás, entende? E todos os orixás também estão ligados ao Oxalá, por exemplo. E todos os orixás estão ligados também ao Baloé, que vai fazer essa transição. Algum que vai cuidar de caminhos. Então, eles não estão fechados em caixinhas. Do tipo assim, não, eu preciso de alguma coisa ligada à depuração. Então eu vou procurar os orixás estão ligados à água. Opa, mas peraí, mas na Terra também nós temos ali que vai fazer a decantação. Eita, peraí, mas aí também tem que ser aquático. Não, mas também é aquático, mas também tem no fogo. Então você vê como eles trabalham junto, que é o que ele vai comentar ali, né? Mas dentro do ar tá dentro do fogo. Porque, né, sem ar não existe fogo, né? Mas o ar também tá dentro da água. Mas o ar também vai envolver com a terra. Então, como tudo tá se ligando, né? E que vai fazer total sentido, né? Porque tá todo mundo trabalhando junto para Deus, cada um da sua forma, cada um da sua característica, né? Mas não ia fazer sentido nenhum que nós temos hoje, em 2026, quando eu gravo esse vídeo, a gente sabe da espiritualidade que quer justamente que nós temos uma união, entende? Chegada era de vivermos unidos, chega de briga, de discussão, tipo de coisa. E aí, quando a gente está olhando essas grandes divindades dos orixás e os seres que estão ligados a esses tronos verticalmente, trabalharem isolados, né? Não ia fazer sentido isso, né? Então, sim, faz sentido que é o quê? Todo esse trabalho em conjunto, né? Então, gente, já estamos quase meia hora, tá? Eu vou fazer agora os recadinhos que eu faço em todos os vídeos. Aí a gente finaliza o vídeo de hoje. Gente, primeiro, eu sou um estudante de espiritualidade há mais de 6 anos, estudo espiritualidade de maneira séria, profunda, tá? Mas eu gosto de ser honesto com vocês e explicar que eu estou estudando essa obra partindo de um ponto de que eu sou um universalista, tá? Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda, como eu sempre gosto de comentar. Se esse livro, se esse estudo, em vez de estar eu aqui, fosse Rubens Saraceno, eu tenho certeza que ele ia dar um banho de conhecimento, ensinando muito mais do que eu consigo. Mas eu faço com o máximo de amor, o máximo de carinho, para que a gente estude a obra da melhor maneira que eu posso, da forma mais aprofundada que eu posso, tanto para trocar essa figurinha com você, como a gente conseguir mergulhar e se aprofundar no que a gente está estudando, tá? Mas eu não tenho a pretensão de forma alguma de que esses vídeos sejam um treinamento, seja um curso de Umbanda, de forma nenhuma, porque eu não tenho qualificação para isso, tá? Eu sou um
estudante de espiritualidade, leigo, não sou um sacerdote de nenhuma religião, de umbanda, de nada, tá bom? Eu tenho aqui para estudar essa obra, tá? Eu peço para você, se você puder, por favor, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixe um comentário. Se você tiver vendo o vídeo pelo celular, aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Todas essas ações que você faz é rápida e de graça para você. Mas por que eu peço? Por que é tão importante? Porque para o algoritmo do YouTube, quando você faz essas ações, todas elas, uma delas, tanto faz, mas se fizer todas é melhor, o que ele entende? Ele fala assim, pô, se essa pessoa compartilhou o vídeo, se essa pessoa se inscreveu no canal, se ela deixou um comentário, se ela clicou no like, opa, esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é bacana, eu vou espalhar para mais pessoas, entende? Então, quando você faz isso, você ajuda o crescimento do canal e o principal motivo, você ajuda com que essa mensagem se espalhe. Por isso que eu peço para você, por favor, faça essas ações. Ah, não sei o que comentar, só escreve um ok, um ponto, ah, valeu, um bom dia, entende? Mas faz isso porque isso ajuda o algoritmo a espalhar mais. Então, quem estiver interessado em Umbanda, o algoritmo espalha esse estudo desse livro aqui, né? Mas quem estiver interessado, por exemplo, no estudo espírita, já temos várias obras espíritas aqui no canal estudadas também. Então ele, opa, vai mostrar essa obra. Tem quem universalista, está dentro temos obras universalistas, obras da revelação cósmica, né? Inclusive, eu já pego o gancho aqui para te convidar. Se você quiser estudar outras obras comigo, ou ver as obras sequenciais, vai na seção de playlists. Lá nas playlists, a gente tem certinho, tá? Organizado por autor. Vários livros já estudados. Se Deus quiser, teremos muitos e muitos livros chegando no futuro aqui, tá? E também fica o meu convite. Eu sempre gravo os aperitivos, né, com dois intuitos. Primeiro, na descrição dos vídeos eu deixo os capítulos que a gente está estudando. Mas se não fica fácil de você encontrar o que você está procurando, você vai lá no aperitivo que vai ter uma ideia central do que a gente vai estudar naquele vídeo, tá? Então te ajuda a encontrar o que você quer ver. E o segundo motivo é ajudar que o canal cresça mais, né? Então, a pessoa vai ver ali os shorts e aí vai ter uma ideia central do que a gente vai estudar, por isso que chama aperitivo, ela vai degustar um pouquinho, vai achar, pô, queria interessante, queria saber mais sobre esse tema aqui. E aí ela clica no vídeo para aprender bastante, né? Porque não tem como um shortzinho de 1 minuto estudar com profundidade um tema, né? Então também tem essa ideia, tá? Por isso que você vai olhar, sempre vai ter os aperitivos, por enquanto estou fazendo, tá? E o terceiro recadinho, que eu sempre deixo em todos os vídeos, porque ele é bastante importante, tá? Estudar a obra comigo não invalida a leitura integral e original da obra, tá bom, gente? Se você quiser entender com mais detalhes por que eu deixo esse recado todos os vídeos e por que ele é tão importante, eu peço para você, vai lá no vídeo Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, no iniciozinho do vídeo, primeiros 5, 10 minutos de vídeo, eu explico com bastante detalhes por que deste aviso. Tá bom, gente? E é isso daí. Amanhã, quinta-feira, teremos Evangelho no Lar, tá? E sexta-feira começamos o estudo dos tronos multidimensionais. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal.